Então, boa tarde a todo mundo presente. Esse é mais um encontro que a gente está organizando pelo Degenera e pelo projeto de extensão Oficinas de Gênero e Sexualidade nas Escolas. Hoje a gente vai discutir e ouvir aí o que a Geórgia tem para trazer e compartilhar com a gente sobre letramento racial em contextos educacionais, ficou assim o título já? E aí, então, a gente pensou de fazer, né, essa atividade conversando com a Geórgia. Ela propôs a gente ter um momento inicial em que ela vai compartilhar algumas ideias, alguns conceitos e noções sobre isso. E aí a gente pode, na sequência, então, conversar um pouco, né, fazer a proposta mesmo de roda de conversa, circular aí a palavra. Para todo mundo que estiver presente, a Júlia vai colocar aqui no chat, já colocou, não sei, o link da lista de presença, então se todo mundo puder colocar lá o nome, quem quiser receber certificado, é só colocar o e-mail também, tá bom? Então, Geórgia, obrigada, se apresente aí, como você preferir, e a palavra está contigo. Oi, então boa tarde a todas e todos presentes aqui. Quero agradecer primeiramente a Mana pelo convite e me apresentar, né? Eu sou Geórgia, faço doutorado no programa de pós-graduação de Psicologia Social na UERJ, sou orientanda da Mana e minha pesquisa de doutorado ela tem uma temática em torno dos processos de subjetivação e racialização de pessoas brancas, né? E como isso se dá e como que isso se desdobra na sociedade e o papel da pessoa branca na luta antirracista. Para hoje eu pensei, até a Mana já adiantou um pouco, mas eu pensei em trazer assim um pouco do conceito, né, das minhas aproximações com esse conceito e depois falar um pouquinho do conceito no contexto da educação, então trazer um exemplo para, né, a gente dialogar aqui e alguns desafios também que a gente tem quando a gente fala, né, de letramento racial. E a qualquer momento, quando vocês quiserem também, sintam-se bem à vontade para, né, para conversar, para dialogar. Eu vou, para a parte do conceito, vou compartilhar minha tela, porque eu acho que fica mais entendível vocês acompanhando, porque trouxe algumas citações de alguns autores e autoras que falam a respeito do letramento racial. O conceito, então, ele é bastante utilizado nos Estados Unidos, né? E uma das principais pensadoras a respeito desse conceito é a Frances Twine, que ela é uma socióloga, uma documentarista e artista visual, uma mulher negra, né? E que traz bastante, acho que ela é uma das principais referências quando a gente fala de letramento racial e que traz para o Brasil esse conceito, né? E aqui no Brasil a gente tem pesquisadoras também da área da educação, de letras, que trabalham com isso, né, nas escolas. Uma das que eu mais tenho aproximação é uma professora, o nome dela é Aparecida Jesus Ferreira, que ela é da Linguística Aplicadas e do Departamento de Letras aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. E dentro da psicologia também tem a Aparecida Bento, né, a Lia Schuckmann, que articulam, então, a questão da subjetividade e racialidade das pessoas brancas, do conceito de branquitude, junto com o conceito do letramento racial, né? Uma outra figura importante que está discutindo também sobre essa questão da subjetivação de pessoas brancas, racialidade, é a Grada Quilomba, né, que é uma mulher negra portuguesa, que ela é psicóloga e psicanalista e ela é artista também. Então,
durante todo esse tempo que a gente vai ter conversando, eu vou estar mais trazendo coisas que elas vêm refletindo e trazendo a respeito do conceito, né? Agora eu vou compartilhar a tela. Peraí. Ops. Deu certo? Tá. Sim, para mim está aparecendo. Então, tá bem. Então, primeira coisa que é importante falar, né, é que todas as pessoas, elas são constituídas por um letramento racial, né? Isto é, o letramento racial seria tipo a forma como a gente entende, como a gente aprende, né? Como que a gente se constitui a partir da raça. E por isso que de um tempo para cá vai existir o conceito, né, do letramento racial crítico. Porque o letramento todas as pessoas têm, né? O letramento racial todas as pessoas têm, seja por uma perspectiva racista, estigmatizante, ou seja por uma via antirracista, seja a partir de uma perspectiva opressora, ou seja por uma perspectiva do oprimido, né? Todas as pessoas têm um letramento racial e aprendem perante isso, né? Porém, o letramento racial crítico, ele vai ter a particularidade de entender, então, essa aprendizagem, essa constituição, a partir de uma ótica antirracista, né? Então, é uma coisa que foi conceitualizada, mas que há tempos isso já é discutido a partir, né, dos movimentos sociais, de uma perspectiva política, né, principalmente pelos movimentos sociais de mulheres negras e pelos movimentos negros, né? E aí eu vou trazer os conceitos tipo, da parte acadêmica também, que eu acho que é importante para a gente se situar. Tem vários autores que vão trazendo e eu trouxe um trecho de cada, assim, para a gente ir aos poucos entendendo. Então, para Twain, né, que foi o que eu falei que é a principal referência, né, o letramento racial ele é um conjunto de práticas que pode ser melhor caracterizado como prática de leitura, uma forma de perceber e responder individualmente às tensões das hierarquias raciais da estrutura social, que inclui o seguinte: primeiro, um reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude; segundo, a definição do racismo como um problema social atual, em vez de um legado histórico; terceiro, um entendimento de que as identidades raciais são aprendidas e um resultado de práticas sociais; quarto, a posse de gramática e um vocabulário racial que facilita a discussão de raça, racismo e antirracismo; quinto, a capacidade de traduzir e interpretar os códigos e práticas racializadas de nossa sociedade; e, por último, uma análise das formas em que o racismo é mediado por desigualdades de classe, hierarquias de gênero e heteronormatividades. Então, a Twain ela faz uma pesquisa, fez várias, né, na verdade, mas ela tem uma pesquisa sempre por uma perspectiva de entender a partir das famílias interraciais, como que a pessoa branca ela vai entendendo esse contexto e se é possível ou não ela ter um letramento racial crítico, que ela possa entender, então, experiências cotidianas ou não, de pessoas que ela está se relacionando, né, no micropolítico, digamos, né, na família ali interracial. Então, ela pensa, ela procura, né, compreender como que as pessoas brancas aprendem a traduzir os códigos raciais, decifrar estruturas raciais e manejar as tensões raciais em suas comunidades, proporcionando uma consciência racial crítica que resulta em 3 dimensões. A primeira é a dupla conscientização. A segunda, a negociação dos significados raciais.
e dela conseguir, então, por último, né, conseguir perceber as formas rotineiras do racismo cotidiano. Então, para ela, o letramento racial ele vai se tornar uma prática diária, né, uma instância analítica que facilita um autoconhecimento e conhecimento da sociedade, que permite com que pessoas brancas, membros de famílias interraciais, consigam perpetuar uma lógica social antirracista. E ela afirma, né, a partir desse contexto que ela pesquisa de famílias interraciais, que o letramento racial ele não opera exclusivamente por pessoas racializadas, né, que aqui ela entende pessoas racializadas como as pessoas que são racializadas pelo outro, né? A gente sempre tem a discussão de entender que a racialização existe para todos, né? Todas as pessoas são racializadas, mas apenas uma parte das pessoas é vista como pertencente a uma raça, né? Tipo, pessoas brancas, por ter uma lógica de dominação, né? Uma hegemonia racial, ela se vê como um sujeito universal, um sujeito normativo, né? Então, ela não se vê racializada, por isso que ela usa o termo aqui de pessoas racializadas. Então, não são apenas as pessoas racializadas que operam, né, esse letramento racial. O letramento racial pode ser adquirido por pessoas negras e não negras, que ela coloca aqui, de diversas origens raciais e étnicas, né? E as pessoas vão ter diferentes graus de letramento racial, né? O letramento ele pode gerar uma visão sociopolítica particular através de um amplo diálogo sobre o significado e valor da raça de um indivíduo e das pessoas com quem convive ou se socializa. Então, cada ambiente ele vai proporcionar, né, um dinamismo onde terão significados a serem produzidos ou transformados dentro desse contexto do letramento racial. E a partir disso, o intuito para ela, né, do letramento racial crítico é de que pessoas brancas comecem a entender as lógicas hegemônicas raciais e consigam entender como que o racismo cotidiano ele se dá, né, a todo momento e para o outro, né, para com quem a pessoa branca está se relacionando, né? Seja por lógica afetiva, familiar, filho, enfim, né? Amigos, micropolíticas, né? E esse entendimento ele vai gerando e reorganizando, então, a visão dessa pessoa em qual que vai ser no significado da branquitude, né? Ela vai entendendo o que o significado da branquitude vai desencadear e se desdobrar no cotidiano, na estrutura racista que as pessoas vivem e assim por diante, né? E esse realinhamento dessa visão racial que a pessoa vai tendo, entendendo, né, as lógicas raciais, enfim, é o que ela chama da dupla consciência. Tá? Aí, o letramento racial, então, ele se torna uma ferramenta essencial para a desconstrução de uma lógica racista, né, que perpassa processos subjetivos e de racialização de pessoas. E promove uma reflexão e uma autopercepção também do lugar que a pessoa branca ocupa na sociedade, né? Tudo bem? Tudo bem até aí? Tudo bem. Tá. Qualquer coisa me interrompam, tá? Aí, só
E isso também, tipo, discutir sobre branquitude e hierarquia racial, né, nesses contextos interraciais, principalmente de pessoas brancas, é importante para desenvolver uma lente crítica de como você compreende a branquitude, a supremacia branca e como que a pessoa, então, vai reconhecer o racismo a partir da sua condição de privilégio, né? Pois, na maioria das vezes, as pessoas brancas, elas não, além da lógica da racialização, né, que é diferente de pessoas racializadas, ela também não entende que o corpo dela detém privilégios, né? Privilégios materiais, simbólicos, sociais, econômicos, né? Que vão se decorrendo aí e vão se irradiando, né, socialmente, em todos os âmbitos, né? Aí, uma outra autora, também estadunidense, ela fala, né, que o letramento racial, a Skerrit, o letramento racial, ele tem uma compreensão poderosa e complexa da forma como a raça influencia as experiências sociais, econômicas, políticas e educacionais dos indivíduos e dos grupos. Outra pensadora, né, fala que o letramento racial, ele obriga-nos a repensar a raça como um instrumento de controle social, geográfico e econômico de ambos, brancos e negros. E a professora Aparecida, né, Ferreira, que é daqui, que é do Brasil, ela também, além dela ir referenciando todas essas pessoas anteriores que eu mencionei, ela fala, né, que para termos uma sociedade mais justa e igualitária, temos que mobilizar todas as identidades, ou seja, identidade racial branca e identidade racial negra, para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial crítico e fazer um trabalho crítico no contexto escolar, em todas as disciplinas do currículo escolar. E aí, nisso, eu vou desativar aqui só um pouquinho. E aí, nisso, né, tipo, fazendo uma breve conceituação do que seria o letramento racial crítico, a gente pode começar a pensar no âmbito da educação, né, no âmbito educacional. O ensino do letramento racial crítico, ele aborda um conjunto de ferramentas pedagógicas para a prática do letramento racial no ambiente escolar, com criança e seus pares, colegas e assim por diante. Eu sempre falo que o letramento racial crítico, ele tem mais uma dimensão prática mesmo que acadêmica, né? Mesmo sendo um conceito acadêmico, enfim, ele tem uma dimensão muito mais prática do que teórica, né? Tipo, é na prática que daí ele vai se dar, né? E dentro da educação, tipo, tem várias discussões importantes para a gente se pensar e entender como que se dão, então, esses letramentos, né? Porque não existe uma única forma de fazer um letramento racial crítico, né? Tipo, tem várias formas a partir de discussões importantes como as ações afirmativas, né? As cotas nas universidades, os estudos raciais críticos no contexto escolar, inclusive no universitário, né? No contexto da mídia, acerca dos livros didáticos, na formação de professores, e todos esses que debatam, então, raça, racismo e relações raciais, né? E com
com a luta dos movimentos sociais, né, principalmente de mulheres negras, dos movimentos negros, a gente também tem implementação, né, no contexto educacional de algumas políticas que também fazem essa efetividade, né, de se debater essa temática dentro dos contextos escolares, né. A lei federal, eu vou falar rapidamente, assim, do mapeamento, né, das políticas aqui que a gente tem, que envolvem essas temáticas de raça, racismo e relações raciais. Tem a lei federal, a 10639, né, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica nacional e pública e privada, né, na pública e privada, as ações afirmativas e políticas de cota, e a aprovação do Programa Nacional do Livro Didático, né, em que há considerações de que o livro didático ele não pode veicular racismo, preconceito e discriminação, e também os NEABs, né, que são os núcleos de estudos afro-brasileiros, que têm um papel bem importante e fundamental, né, na divulgação de pesquisas, na formação de pesquisadores, de professores, que estão em âmbito nas universidades federais, estaduais e privadas. E aí os NEABs também têm um papel importante na veiculação do conteúdo que está sendo produzido a respeito dessas temáticas, né, em publicações, em periódicos, em revistas, enfim, né. E também a importância de usar o letramento não crítico, o letramento racial crítico não só na sala de aula, mas em todo o ambiente escolar, né? E de que formas, então, a gente pode fazer uso dessa ferramenta, né? Tudo bem? Então, beleza. Nenhuma interação? Eu tô acompanhando. A Nali fez uma questão aqui no chat, aí não sei se você quer aproveitar e falar. Dá para pensar no contexto artístico também, com certeza. Não sei o que você pensou, Nali, se você quer compartilhar com a gente. Eu pensei no contexto artístico, assim, no geral, mas quando eu elaborei a pergunta, eu quis fazer de forma geral, mas eu pensei em específico no contexto musical, assim. E especificamente no Emicida, né? E aí eu fiquei pensando nas músicas dele, que eu acho que trazem um letramento racial bastante crítico, né? Sim, eu até lembrei agora uma entrevista que o Silvio Almeida falou, que ele teve entrevista com o Mano Brown, né? E ele agradeceu porque o Mano Brown foi o professor dele, né? Com as músicas dos Racionais, enfim, que foi entendendo melhor as lógicas raciais, enfim, né? Acho super importante isso que você comentou. E aí, agora eu pensei em trazer um exemplo, tipo, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, alguma coisa, né, a respeito dessa parte mais conceitual, enfim. Posso fazer um comentário? Pode, claro. É só pegando essa última frase que você falou, né? O uso do letramento racial crítico, não só na sala de aula. E eu não sei se eu perdi alguma coisa antes, porque a minha internet ficou meio instável. Eu até mudei aqui de ambiente para ficar mais perto do roteador, mas acho que ver se é isso, né? Entendo que, pensando no contexto da educação, para além da sala de aula, então, no programa pedagógico, na maneira como se constituem as próprias ofertas de vaga numa escola. Claro que na universidade a gente pensa direto nas políticas afirmativas, as cotas, mas pensando em uma escola e mesmo
num projeto educacional de uma instituição, isso estaria necessariamente perpassando tudo, né? Inclusive, por exemplo, a formação de professores, a própria formação do quadro funcional de professores. É isso que se trata? É disso? Isso. Até na semana passada que a gente teve o encontro com a Lia, né, ela estava comentando muito isso, que tem o âmbito de você tratar de racismo diretamente com os alunos, só que tem o âmbito estrutural da escola também, né? Ela estava dando o exemplo do caso do filho dela, né? O filho dela está estudando na escola que é vinculada à UFSC, e aí para eles terem primeiro começa que ele é meio período, é um turno só, né, da escola. Tipo, então, para quem trabalha o dia todo, por exemplo, não pode inscrever o filho porque daí não dá conta, né, do turno todo do trabalho dos pais, por exemplo. Isso já seria uma barreira ali, né, de você acessar a instituição. Aí ela falou também do quadro de funcionários, que na escola os professores, cargos de gerência são todas pessoas brancas e pessoas que estão em cargos como, acho que era na segurança e na cozinha, se eu não me engano, eram pessoas negras que na hora que foram apresentar, né, toda a equipe ali da escola, foram apresentando todo mundo pelo nome. Quando chegou na parte da cozinha e da segurança, não apresentaram o nome. E ela questionou isso, né? Ela falou, como que o meu filho, né, um menino negro, vai entender isso, né? Ele já vai enraizando a lógica racista, né, a partir dessas situações, né? E aí a coordenadora falou, mas é porque como é um trabalho que é terceirizado e tem uma grande rotatividade, a gente acaba nem conseguindo saber ou decorar, não lembro qual que foi o termo que ela usou, o nome desses funcionários. Tipo, né, como que a gente faz, então, para que pessoas negras tenham também cargos de gerência de professores dentro da escola, né? O acesso que os alunos têm aí a entrar na escola, como que é uma, né? É nessa questão que eu falei, entre não só na sala de aula, mas também no âmbito escolar como um todo, né? Trabalho com os pais, com os professores, com os pais, com os familiares, com a comunidade que está localizada naquela em volta daquela escola, enfim, várias coisas assim. Eu queria fazer só uma pergunta. Você que está lendo mais esse referencial, né? O termo... O termo letramento, ele remete a uma prática me remete a uma prática de leitura, no caso crítica, né, das hierarquias e das relações sociais. Então, que eu, assim, não sei como é que você... a leitura pode ou não ser crítica, isso eu acompanhei que você falou, né, mas essas questões do racismo estrutural, como a gente discutiu semana passada, né? E também da possibilidade de intervenção nessas condições estruturais, elas estão dentro do âmbito do letramento racial crítico, porque impactam na leitura sobre o racismo e sobre as relações sociais. O quê? Desculpa? Porque impactam na nossa leitura sobre as hierarquias raciais, as relações raciais, ou para a gente chamar de letramento racial crítico, tem que ser alguma coisa que atue nesse campo também da aprendizagem, de uma lógica mais consciente. É uma dúvida que eu tenho mesmo. Não, eu tenho autoras que falam diretamente dessa questão de leitura, né, que você falou. Eu entendo, assim, que o letramento racial
é mais uma conceitualização de algo que está mais na prática, entende? E o letramento, ele pode ser de diversas formas, né? Não simplesmente nessa lógica de leitura, sabe, uma coisa mais, parece que mais fechadinha, assim. Isso, não sei se foi isso que você... Sim, talvez você dando o exemplo que você tinha pensado. Eu trouxe um exemplo, que tem o livro que assim, a professora Aparecida de Jesus Ferreira, ela faz um trabalho aqui na universidade sobre o letramento racial crítico através de narrativas autobiográficas. Então, em vários contextos de formação de professores, de disciplina de pós-graduação, etc., ela faz esse trabalho que daí eu peguei um exemplo, tipo, ela tem um livro que tem todas a pesquisa de doutorado dela foi a partir dessas narrativas autobiográficas, sabe? E aí ela faz uma pergunta a respeito de algo, né, da lógica de racismo, questão racial, enfim. Daí a pessoa faz uma narrativa e a partir da narrativa ela vai dando, tipo, atividades para você ir fazendo, tipo, o próprio livro é um exercício de letramento, assim, não só nos mostra, né, uma das possibilidades, porque a gente não faz letramento racial crítico apenas por atividades de narrativas autobiográficas, por exemplo. A gente pode fazer, como a Anália falou, como a gente pode fazer no meio artístico, né? Pode fazer no contexto da educação, pode fazer no contexto pessoal, pode fazer em vários contextos, né? Na mídia, enfim. E aí, como a gente está fazendo essa questão, a gente está, né, tentando focar mais no contexto educacional, enfim, eu trouxe uma autobiografia que ela fala muito Bom, eu vou ler, tipo 2 páginas, assim, e daí eu vou compartilhar com vocês depois as sugestões que ela dá de atividade. É bem interessante, assim, um exemplo legal para a gente pensar junto aqui. Então, em um dos livros, não sei se eu mostro ou não. Enfim, vai estar nas referências no final. Um dos livros tipo todas as narrativas autobiográficas vão ser a partir de uma pergunta que ela faz, que é: como me dei conta de que o racismo existe? Daí ela manda essa pergunta para a pessoa responde antes de ir ou para a formação ou para a disciplina, depende do contexto que ela está, e daí no momento ali no encontro que ela começa, daí ela faz ela troca as narrativas autobiográficas entre as pessoas lendo o outro, e daí a partir disso vai desencadeando a discussão e o diálogo com a temática, né? Então, como eu me dei conta de que o racismo existe? Aí a pessoa fala: eu nasci em uma família na qual meu pai era branco, dos olhos claros, bem como toda a sua família, e minha mãe, morena, vinda de uma mistura de índios e brancos. Assim, sempre, ao perguntarem minha cor, eu afirmava: sou morena. Nunca tive problemas com isso na minha família. Não havia situações de racismo explícitas, apesar de, às vezes, surgirem comentários como: preto não faz na entrada, mas faz na saída. Apesar desses comentários, desde pequena sempre fui chamada de nega, e, para mim, isso não tinha carga negativa, já que assim era como toda a minha família me chamava. Além disso, meu pai já havia se casado anteriormente com uma negra, e então ele sempre falava bem dela e também nos contava algumas situações nas quais ela era discriminada por causa de sua cor. Para responder à pergunta acima mencionada, eu pensei bastante, pois, apesar de parecer simples, é uma pergunta da qual você não para pensar em seu dia a dia.
Assim, tive que refletir para tentar responder. Bem, não tenho recordações de situações de racismo na escola. Claro que situações de preconceito, sim. Preconceito por causa da condição financeira, roupa que ia para a escola, mas o racismo em si não me recordo. Tive professoras e professores negros e brancos, bem como colegas na escola. Apesar de, na escola, às vezes, trabalharmos com questões sobre o racismo, o tema nunca foi levado muito a fundo e não havia muitas discussões. Em alguns momentos, era pedido que se escrevesse um texto sobre o tema, mas nada que recordasse muito na memória. Quando eu entrei na universidade, é que comecei a refletir mais sobre o assunto. Começaram-se as discussões sobre cotas, se elas eram pertinentes ou não. Assim, muitos diziam que não, pois era uma forma ainda maior de discriminar, enquanto outros diziam que era necessário, e assim iam-se as discussões. Ao começar a fazer estágios e trabalhar com alunos em sala de aula, foi que comecei a perceber que realmente ainda existe o racismo em nosso país, pois muitas pessoas tendem a dizer que não há mais preconceito devido à cor em nossa sociedade. Percebi que muitas crianças eram discriminadas por causa da cor. Um exemplo disso é que, na turma que trabalhei no estágio, havia uma menina, sendo essa de cor mais escura, mas não chegava a ser negra. Reparei que, o tempo todo, os meninos a chamavam de Nescau. No começo, eu não entendi o porquê, pois para mim não tinha sentido. Porém, depois de muitas aulas, entendi que o apelido foi dado por causa de sua cor. A garota ia pedir ajuda à professora, dizendo: "Professora, eles estão me chamando de Nescau." E a professora respondia: "Finja que você não está ouvindo, nem ligue para eles." No começo a menina ficava quieta, mas depois de um tempo ela começou a retrucar e a discussão se iniciava. Assim, isso aconteceu durante todas as aulas que assisti. Eu ficava chateada pela menina, pois ela tentava pedir ajuda à professora, mas não tinha o retorno. Eu ficava pensando, como fingir que não escuta? É impossível. Dessa forma, no começo eu criticava a professora, pensando como ela não fazia nada para ajudar a menina, mas depois percebi que, na verdade, talvez a professora não soubesse o que fazer, pois, me colocando no lugar dela, também não saberia. Pois será que, enquanto professora, dou bronca no aluno, chamo os pais, o que eu faço? Para fazer meu TCC, que era sobre a questão do ensino da história e da cultura negra no país, fiz várias leituras, e aí então visualizei que a situação é bem mais complicada e que, enquanto professor ou professora, seu dever de trabalhar com isso é muito grande, uma vez que, se isso fosse trabalhado desde sempre, talvez essa situação da menina acima mencionada não ocorresse. Também entendi que há necessidade de uma maior e melhor formação de professores e professoras, para que, se houver uma situação assim ou semelhante, o docente tenha capacidade e confiança para resolver a questão. Tá, daí essa então foi a narrativa autobiográfica que provavelmente era numa formação, né, de professores que a professora deu e tal. Aí, agora eu vou compartilhar com vocês a tela e mostrar como que ela sugere que a partir dessa autobiografia a gente vá refletindo sobre a temática. E esse pode ser tanto um exercício um exercício de letramento racial, enquanto a gente está lendo o livro e entendendo ali, lendo, porque essa é uma narrativa, né? Mesmo sendo a mesma pergunta, várias pessoas vão entender de diferentes formas. Como que a partir disso, né, num contexto que é mais da educação mesmo, o que ela sugere? Deixa eu só... Eita, peraí. Nália, ela vai colocar no slide final as referências para todo mundo anotar. Eu na verdade, eu escaneei o livro. Ah, tá bem, tá ótimo. Mas só para a gente ter uma ideia, assim. Aí ela fala:
na Só para introdução. explicar, porque a Sonali pediu a referência do livro. Aí, Eu passo no final para vocês, tá bom? beleza. Ou qualquer coisa eu também posso passar por e-mail, os slides, essas coisas, sem problema. Aí, na introdução nela, quais são, então, as sugestões de tema desse capítulo, né? Que é, no caso, dessa narrativa. No quadro abaixo estão elencados alguns temas abordados na autobiografia 4. Por favor, após ler a autobiografia, insira no quadro outros temas que você acha que podem também ser discutidos. Daí isso como uma forma de introdução, né, da gente entender e como que a gente vai fazendo. Ali tá, estereótipo. Eu vou passar rápido, que é meio compridinho, tá, por causa do tempo. Aí ela dá essa introdução daí, reflexões sobre a autobiografia 4. Atividade 1. Veja a citação que segue, retirada da autobiografia 4, e reflita sobre como foi para você a discussão sobre o racismo na escola em que você estudou. Daí ela tira um trecho da autobiografia da pessoa, né? Daí atividade 2. Qual é a sua opinião da resposta da professora dada para a aluna? Que é aquela parte que daí a professora fala, finja que você não está ouvindo, nem ligue para eles, né? Daí atividade 3. Reflita sobre a situação que segue e relacione com o excerto acima. Aí ela traz uma citação de alguma, né, uma referência. Aqui ela coloca, a criança negra é estimulada por pais e professores a não ligar e a não reagir à agressão contida nos apelidos e nos xingamentos de cunho racial. A criança branca não é punida e sua atitude agressiva é implicitamente legitimada quando qualificada como brincadeira. Aí na atividade 4. Se você fosse a estagiária descrita abaixo, o que você faria no lugar dela? Então, são coisas que vão trazendo ali, né, a discussão e o diálogo a partir de uma única narrativa, né? Então, pense se, num contexto, sei lá, tinham 15 alunos ali, ou 15 professores na formação, que cada um traz a sua, e daí vão trocando, como vai enriquecendo também o debate, porque as perspectivas são diferentes sempre, né? Daí, qual é a sua reflexão sobre o que está descrito no quadro abaixo? Daí, tira o trecho né, entendi que há necessidade de uma maior e melhor formação de professores e professoras, para que, se houver uma situação assim ou semelhante, o docente tenha capacidade e confiança para resolver a questão. Aí, né, várias atividades nesse sentido, tipo, o que você gostaria que fosse discutido e explique a razão da importância de tal reflexão. Essa é da parte 1, né, que a parte 1 é reflexões sobre a autobiografia. Daí na parte 2, reflexões utilizando recursos de multiletramentos. Aí ela vai sugerindo, tipo, vídeos, materiais, textos, coisas para que vá enriquecendo, né, tipo, o debate. Por exemplo, nesse ela sugere aquele vídeo da Chimamanda, né, do perigo da história única. Daí, após assistir o vídeo, faça uma reflexão com a autobiografia. Aí agora, na parte 3, outras reflexões e sugestões de leitura. Então, ela vai fazendo uma coisa bem, né, passo a passo, assim mesmo, para você ir entendendo como você faz na prática e como você pratica, né? Tipo, como que você pode também ir aprofundando as discussões, né? Que eu acho que é um dos pontos principais quando você tem essa demanda e esse interesse de você discutir relações raciais, né? A partir do letramento racial. Aí, sugestão de palestra na parte 4. Letramento racial crítico. Aí uma palestra com a professora Ana Lúcia Souza Silva sobre
formação em direitos humanos, letramento, relações sociais e hip hop. E no livro tem 31 narrativas, então você tem bastante material também para você ir né, se aprofundando e tendo opções de atividades, né, se for no contexto de sala de aula. E ela fala também sobre educação infantil, enfim, né, porque a Cida Bento, tanto a Cida Bento quanto ela trazem que para pessoas de até 11 anos, mais ou menos, a ideia é você fortalecer, então, uma representatividade do que você fazer esse tipo de diálogo e de intervenção a respeito do racismo, né? Que é muito mais... Quer ver? Deixa eu pegar. Que a Cida Bento traz, né? Que é fundamental para a criança negra que lhe sejam oferecidas imagens e conteúdos que contemplem o seu pertencimento racial de maneira digna. Sua condição racial étnica, seus traços e sua cor não podem continuar a constituir uma fonte de dor. Ou que quando o que representa uma pessoa negra é algo que remete a sofrimento, né, escravidão, enfim. E a professora Aparecida também, ela fala sobre isso, ela tem livros infantis, literatura infantil sobre bonecas negras, que também ela vê que é uma perspectiva mais interessante de se trabalhar, né, através de brincadeiras, através de rodas de conversa, atividades com pessoas, né, até 11 anos, sobre né, tipo uma valorização mesmo da identidade racial, Ele né? usou o termo identidade positivada, né, na semana passada. Identidade Sim. racial positivada. E ao mesmo tempo que pessoas brancas dessa idade vão entendendo que elas não são o centro do universo, né? Então, é uma atividade que não vai ser só direcionada para pessoas negras, né? E, enfim, ela vai ser efetiva para se entender racialidades e afins, né? E daí ela coloca também sugestões de atividades para a sala de aula, né? Que o MEC tem um material que sugere, o portal do Gelé... Como que fala? Eu falava Gelé 10, agora eu vi o acento ali, enfim. Também, né, eles têm um material de plano de aula, tipo, e ela vai sugerindo, então, filmes sobre a temática racial, que é possível para né, ensino fundamental, enfim, filmes que abordem a temática de raça, racismo, questões raciais, mas que seja de uma lógica mais didática também para essa idade, né? Livros de literatura infantil, infanto-juvenil e adulta sobre a temática racial, e também sugestões de NEAB, né? Com várias sugestões de livros, filmes, eventos, enfim. Eu até acredito que, né, a Mana, que está nesse contexto com as oficinas também, né? Não sei se alguém das pessoas que estão fazendo estágio se queriam compartilhar alguma situação, alguma atividade que vocês propõem que também pode levantar, né, que levantam essa temática quando vocês fazem atividade, como que na prática também funciona, né? Porque vocês estão mais no...
E também a Cida Bento, ela levanta, é um artigo até, se vocês quiserem eu compartilho com vocês, é bem legal, que ele é curto e faz um resumo, assim, dos estudos dela de educação infantil e de relações étnico-raciais, né? E ela fala de algumas perguntas que devem ser feitas nesses contextos também, né? Como agir para garantir igualdade de acesso, tratamento e oportunidades na escola para todos? Como subsidiar os educadores para selecionar os materiais utilizados em sala de aula e terem práticas inclusivas? Sobre quais parâmetros se deve pautar uma proposta educacional preocupada em garantir a diversidade humana e cultural? E como garantir e preservar a saúde mental das crianças negras submetidas cotidianamente a essas violências simbólicas que atingem particularmente sua identidade racial? Acho que são também pontos fundamentais para a gente refletir, né, a respeito. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Que eu tô como, né? Tô aqui também me preparando para a disciplina que vou compartilhar com a Amana. E tô aí nesse lugar de recém-mãe, né? Então a gente também tá preocupado com essa questão da educação infantil, né? Para o nosso filho. E é interessante, bem interessante esse termo do letramento racial, que eu acho que ele acaba ganhando, assim, um pouco mais de destaque, talvez popularidade. Bom, oxalá seja realmente uma ampliação da popularidade do termo. E fiquei muito feliz com a pergunta da Amana, assim, que acho que tu já foi respondendo, mas que vai se engatar aqui na minha pergunta, né? Porque falei isso desse meu lugar de mãe também, né? Porque a gente vai pesquisando creches, e até que eu me deparo com uma que nas suas redes sociais está lá divulgando que então eles estavam fazendo um segundo ciclo de letramento racial, né? E aí eu fiquei perguntando como é que é o processo de letramento racial dentro de uma escola infantil. Infelizmente é uma escola de elite caríssima, que eu já dei uma olhada na mensalidade e acho que não vou ter condições de pagar com o nosso salário de UERJ, mas fui entender melhor e aí eu fui me dando conta que justamente, assim, me parece que a pergunta da Amanda foi um pouco nesse sentido, assim, bom, o que é exatamente letramento racial? E aí, pelo que tu está contando, justamente desses processos que a Maria Aparecida, né, sugere, propõe, né, e que justamente estava também nesse evento, sendo divulgado nesse evento dessa escola, que fala, assim, de algo que é, bem ou mal, um processo de educação, porque, né, a Amanda falou assim, letramento me remete à leitura. Eu, particularmente, fiquei pensando em também alfabetização. Então, letramento parece remeter a um processo que é um processo formativo mesmo, né? A gente propor uma palestra isolada ou instituir uma política de ações afirmativas é uma coisa. Agora, um processo de letramento realmente vai se confirmando também pela tua resposta, pelo que tu vai apresentando do conceito, como um processo formativo. Quer dizer, não é só ver um filme, né, fazer uma oficina, quer dizer, é realmente estruturar, enfim, de alguma maneira pensar e construir um processo formativo que provoca as pessoas a pensar. O letramento também me remete muito a um beabá, né? Quer dizer, você vai aprendendo efetivamente como que vão se dando esses processos, porque processos aí eu me refiro aos processos discriminatórios, racistas, né, de produção do racismo, né, no nosso cotidiano, para além de um aprendizado de algo que está lá só no livro escrito,
e também muito mais profundo do que apenas uma reflexão a partir de um filme ou de uma atividade pontual, você, a partir desses recursos, né, como a professora sugere, recursos de multiletramento, isso já também me deu uma pista, quer dizer, são vários recursos que podem ser utilizados em um processo que é formativo. Ele é, talvez, né, educacional, educativo, mas também, se for pensar nessa questão das práticas cotidianas, ético-político, né? Então, vai ver se eu estou entendendo. Você me diz aí se eu estou entendendo bem esse panorama, enfim, essa explicação que você está dando do que é, então, o letramento racial. Por que eu estou... Ficou meio longa, assim, a pergunta, que é meio pergunta para ver se você confirma, porque me parece que, ainda mais nesse mundo muito conectado, hiperconectado que a gente está, um mundo muito, assim, facebookizado ou twitterizado, a gente tem coisas muito pontuais, muito restritas também, né? E às vezes, no próprio campo da militância, eu me colocando também numa autocrítica aí, porque, enfim, sou militante de direitos humanos e, enfim, estou aí também, né, na minha caminhada de letramento racial e por produzir cada vez mais práticas antirracistas, mas sou, como acho que qualquer pessoa branca, muito aprendiz ainda, quer dizer, de que também na nossa militância muitas vezes a gente traz as questões de maneira crítica, mas que também são pontuais, são importantes, acho que elas não deixam de ser pedagógicas, mas, de novo, voltando para a questão do letramento racial crítico, me parece ser muito mais ancorado nesse viés pedagógico e processual, né, de passo a passo. É isso? Vê se eu estou pescando aí essas pistas e a tua exposição da maneira correta. Eu queria dar só uma emendada aí no que a Alice falou um pouco e assim, lembrar, né, Jorge, que você mencionou a subjetividade, e aí eu queria saber um pouco assim, no embalo do que a Alice falou, né, qual a importância, talvez, né, como que você está abordando a subjetividade, né, no seu estudo, no seu trajeto, e qual a importância, talvez, para esse problema que a Alice está trazendo, né, da diferença de uma coisa mais pedagógica ou estritamente pedagógica, né, porque, pelo jeito, leis que obriguem, né, que exijam abordar os assuntos nas escolas não tem sido suficiente, né, porque não é uma questão de conteúdo. Nem com... Pois, assim, para além de dizer que o judicial já não... Assim, o âmbito judicial já não abarca um monte de coisa, né? Mas mesmo se funcionasse, né? Será que é isso, né? A questão. Então, assim, qual a importância da subjetividade para pensar? E a diferença de uma coisa pedagógica para uma coisa que a Alice chamou de processo de aprendizagem, não foi isso? Ou de uma coisa mais ético-política, né? No ambiente escolar, por exemplo. Eu chamei de formação, de processo formativo, né? Para a gente sair um pouco da palavra pedagógico, que acho que também é ótimo, porque ela fala de um processo formativo, mas é que às vezes a gente associa o pedagógico a, por exemplo, um contexto de escola. Quando a gente está falando de processo formativo, acho que ele também abarca, talvez, outros âmbitos, bom, que está também, que estão mais intimamente relacionados à subjetividade. Não que a escola não seja, ela sempre está. Mas, enfim. Tá, eu acho que é por aí mesmo, Alice, tipo, eu entendo como uma lógica que é pedagógica também, mas e que tem também a parte do ver. Eu acho que é um conjunto, entende? É um conjunto de coisas que vão te trazendo, então, uma dupla consciência, como a Taine diz, né? Eu acho que é um desafio. É assim, primeiro, né? Só a gente entender que não é uma formação
única ali que você vai, sei lá, vou participar da formação que vão propor de letramento racial e agora eu sou uma antirracista. Não, eu acho que isso é um processo contínuo de muito trabalho, principalmente para as pessoas brancas, né? De muito trabalho e que é muito desafiador, assim, né? Eu ia agora mais caminhando para o fim, vou trazer tipo os desafios que a gente tem também, né? Porque quando a gente fala de letramento, com certeza te remete à ideia pedagógica mesmo, né, da coisa. Mas eu acho que a gente pode pensar para além também dessa questão pedagógica, sabe? É como se fosse um exercício contínuo, assim mesmo, que não vai ter fim, um processo contínuo e árduo de entendimento, de constituição de sujeito, de subjetividade, como que, né, pessoas brancas se constituem e vão entendendo essa lógica racista, porque até na semana passada, no estágio na disciplina que a Amanda está oferecendo, né, de Psicologia e Relações Raciais, eu estava falando sobre branquitude, né? E aí no final vieram algumas questões assim para se refletir que eu entendi como um desafio mesmo assim para a gente, né, que está agora acho que cada vez mais sendo demandado, né, esse lugar da pessoa branca está sendo demandado cada vez mais de tipo, tá, agora né, vocês também têm que se colocar nisso porque vocês que estão reproduzindo e mantendo essa estrutura racista, né? E daí ele falou assim, as pessoas aprendem a ser racistas desde sempre. Agora precisamos de um conceito todo redondinho para a gente desaprender a ser racista, né? Tipo, são questões que eu vou trazer aqui que eu não tenho resposta, na verdade, né? Mas só para a gente também refletir, né? Tipo, às vezes de investir muito em um conceito que é acadêmico, mas que na prática, né, política dos movimentos sociais, ela já está sendo construída há muito tempo mesmo, né? E saber também os limites, né, disso. Tipo, agora vamos usar letramento racial crítico para tudo e daí vou oferecer, né, vou participar de uma formação de letramento racial e agora já estou letrada e não, né? Até esse exemplo, né, Como que... Só para fechar. Não, é que senão eu sou uma pessoa... perde rápido a linha de pensamento. E como também, isso até eu fiquei pensando agora, durante esse momento, junto com vocês, como que o letramento racial ele também pode ser uma apropriação, né? Uma apropriação mal utilizada, né? Tipo, como, por exemplo, você falou desse contexto escolar, né? Que estavam no segundo ciclo de letramento racial. Mas o que estão fazendo para fazer esse letramento? Estão usando só, se apropriando do conceito para fazer a linha antirracista? Ou me remete muito, me vem à cabeça muito o conceito da interseccionalidade também, né? Que de um tempo para cá tudo é interseccionalidade, mas tudo menos pauta racial, né? Então isso não é interseccionalidade, né? Tipo, o conceito de interseccionalidade ele vem de um histórico de discutir raça e outros marcadores sociais da diferença, né? Várias contextos acadêmicos se apropriam da lógica interseccional para, né, fazer uma linha mais, sei lá, fazer a linha mais de desconstrução ali, só que não usam o termo para interseccionalizar, tipo, gênero, classe, outras coisas, e esquecem da centralidade dos debates raciais dentro do conceito de interseccionalidade, né?
Então, penso como um desafio também, né? Como que a gente, agora que as coisas parece que têm se evidenciado cada vez mais, né? Tipo, debates raciais, luta antirracista, papel da pessoa branca na luta antirracista, é possível uma pessoa branca ser antirracista, né? Como que isso funciona, mas isso, né? Eu acho que a gente é um debate bem complexo também. Como que a gente vai lidando, né, com essas questões e usando os conceitos de forma que eles sejam utilizados para o fim deles, né? Não para a gente se apropriar de alguma coisa e achar que está fazendo prática antirracista. Eu acho que é um debate bem delicado, assim. E uma outra coisa, semana passada também eu fiquei refletindo muito a partir do diálogo que, né, a gente teve lá com a disciplina, é que as pessoas brancas, elas, quando a gente vai falar de questão racial, a gente vai até um ponto, né? Tipo, até um ponto ali de falar da experiência, reconhecer como branca, reconhecer que tem privilégios, etc. E não avança no debate, né? Só fica naquela questão do discurso e do entendimento de racialidade, né? E o que faz com isso, né? A Grada Quilombo, ela traz, né, no livro do Memórias da Plantação, os 5 mecanismos de defesa do ego, né, da pessoa branca, e como que a partir de um processo desses 5 mecanismos, a pessoa branca possa trazer para a consciência, né, a questão da branquitude, a sua própria branquitude, e como que ela, nesses mecanismos, vai também se entendendo parte desse processo racista, né, reproduzindo e mantendo essa lógica. E daí ela fala, né, da negação, da culpa, da vergonha, do reconhecimento e da reparação, né. A aluna da disciplina também falou, né? Bruna, Paulina, maravilhosa. Falou disso, né? Que tem toda essa questão, né? Não sei se seria interessante, tipo, rapidamente falar de cada mecanismo ou... Como você achar melhor. Pode ver o que você acha importante para o seu argumento aí. Eu só vou te lembrar, Jorge, que a Gabriela também perguntou sobre a concepção de subjetividade com a qual você está trabalhando. Ai, meu Deus. Muito da pergunta também. As perguntas, assim, de pesquisa, né? Nessa altura do campeonato, eu tô meio Aqui esquivando. estamos na qualificação do Geórgia. Pode deixar para um próximo encontro essa resposta. A cara da Amanda. Tá, agora eu me perdi, peraí. Estava falando da Grada. Daí que as pessoas vão até o reconhecimento, né? Reconhece, tipo, passa da fantasia de não existe racismo, ou eu não sou racista, ou somos todos iguais, para a realidade, né? Tipo, realmente eu faço parte disso, e o que eu faço com isso agora, né? Só que o que eu faço com isso agora, as pessoas não avançam, né? Para reparação, né? De como negociar com essa realidade, então, né? Que é nos imposta e nos... Eu queria só fazer um comentário, a hora que você achar que dá aí para eu falar, porque conecta com o que a Alice trouxe, né? E talvez ajude a fazer uma ponte aí para os desafios, né? Que você vai lançar.
Mas, não, porque isso, né, que a Alice fala, esse exemplo bem emblemático, né, de uma possível apropriação capitalista, burguesa, de um debate, né? Você falou aí da questão da interseccionalidade na produção acadêmica branca, né, que a gente tem acompanhado, mas esse caso de uma escola de educação infantil, ou que tem educação infantil caríssima, que se propõe a fazer, né, o letramento racial crítico, né? Até que ponto, quer dizer, isso também, como você foi falando, né, não conecta com uma coisa de, bom, isso está na moda, na ordem do dia, né? Mas quais os lugares que pessoas negras têm dentro dessa escola, né? Isso é um ponto que eu acho que vale a gente sempre pensar. E recentemente, né, eu divulguei lá, chegou, né, pelo WhatsApp, não sei de qual grupo para qual grupo que foi, mas a gente estava falando, você que mandou, né, Gel? Era uma palestra da Grada Quilomba, era da Grada? Sim. Num curso numa escola que tem uma aula inaugural, né? Uma aula inaugural numa escola que tem pré-vestibular também, né? Uma dessas de marca. Então, enfim, quem vai fazer a aula inaugural é a Grada Quilomba, era assim, só para a comunidade escolar. E aí eu até comentei, né? Eu vi aquilo, falei, espero que ela tenha cobrado caríssimo, né? Porque, assim, o que acontece? É muito provável que ela seja uma autora referência para vestibular, né? Em breve, do jeito que ela está sendo citada e tal. Então, assim, já fica, né? Eu estou falando do uso da escola é uma escola que é toda organizada pelo que a gente sabe da escola, né? Dessas marcas de curso e preparatório para vestibular desde o início, né? Da educação básica. Numa lógica que é totalmente meritocrática, totalmente racista, né, que é do vestibular, de você, quem paga, né, tem acesso. A gente está vendo, né, assim, esse ano nem teve Enem, o estrago que isso vai ser ano que vem, que essa pandemia vai ser para a desigualdade racial no acesso, né, à universidade pública, enfim. A gente já sabe disso, mas está ali, né? E aí a questão olhando para essas instituições de ensino, né? Que uso elas estão fazendo dessas temáticas, desses debates, porque, assim, é muito possível mesmo, né? A gente ver um uso capitalista disso, né? De um uso do mercado. Então, tá lá, a autora que mais vendeu, se não a que mais vendeu, das que mais vendeu na Flip, etc, etc. Está lá fazendo a aula inaugural. Que efeitos será que o que ela vai dizer, né, para aquela comunidade mesmo vai ter? Né? Isso eu acho importante se a gente pensar, mas era só para somar aí nos desafios. Eu acho que, ouvindo também a sua fala, Mana, e pensando em tudo que a Jorge trouxe, eu acho que é isso, né, para também falar sobre a questão dos desafios. Sempre a questão de como falar sobre branquitude sem repetir branquitude, né? E é isso, essa questão de como levar para as escolas e como implementar um letramento racial sem que seja numa lógica de apropriação desse conhecimento e de uma elitização desse conhecimento, que é o que às vezes vem acontecendo, né? Da gente trazer essa discussão racial e trazer a discussão sobre branquitude, e acaba que no final é isso, fica uma coisa que é adaptada para uma lógica acadêmica, e é afastada do político, é afastada do social, né? E fica no âmbito da academia como um saber acadêmico que você pode adquirir e acabou, né? Então, assim, o letramento racial é algo que você pode puxar umas matérias, fazer uma formação, algo bem acadêmico e acabou, e o seu trabalho está feito. E como que é isso? A gente está repetindo estruturas de uma sociedade que ela funciona numa base racista e de branquitude, que a gente falar sobre letramento racial é algo que a gente pode tornar só nesse campo, né? Num campo de aprendizagem e não num campo de social político. E fico pensando também, vocês falaram da questão da Bruna, não sei se vocês falaram de uma fala que ela trouxe
na roda da Lia, ou se foi em sala de aula, porque eu fico pensando também no que ela trouxe quando a gente estava falando na roda da Lia, sobre o porquê a gente ainda tenta lutar contra as estruturas de um sistema dentro do próprio sistema, né? Então, por que a gente não quer acabar com essas estruturas que a gente tem? Ela citou o Ayrton Krenak. Acho que são muitas coisas realmente a se pensar, porque é um movimento que está acontecendo muito, é isso. Por exemplo, essa questão da grada e da fala nos colégios. Acontece uma neutralização ali do poder do que é fazer um letramento racial, que me remete um pouco, assim, bem remotamente, sobre a questão do lugar de fala e que a gente... que acontece uma distorção do que é lugar de fala para que você se coloque num lugar de omissão de uma ação sobre aquilo. Então, às vezes é usada a questão de lugar de fala para falar, não, eu não tenho esse lugar de fala nesse lugar porque eu não posso falar sobre racismo porque eu sou uma pessoa branca. E como que o letramento racial, ele também, a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, porque pode acabar virando uma coisa de tipo, não, eu fiz um curso sobre letramento racial, sendo pessoa branca, e eu entendo que sou uma pessoa racista. Mas é isso, tá no âmbito da teoria, e aí a prática, né? Não dá para ser, teoricamente, uma pessoa antirracista. Tá nos atos, tá nas práticas. E pensar isso, né? Como a gente faz uma educação antirracista, e como a gente fala sobre branquitude, sem acabar repetindo estruturas da branquitude. Acho que é algo que é bem difícil de pensar. Sim, e acho que uma outra coisa que eu fiquei pensando agora é como no âmbito da psicologia a gente faz daí, né? Que é o desafio da pesquisa, no caso, né? Da minha pesquisa. Como que a gente usa dessa ferramenta na psicologia, né? Porque daí, sem usar ela a partir dessa lógica pedagogizante, né? Tipo, do pedagógico, né? Do que eu vou te ensinar como faz. Tipo, como que na psicologia, pegando um pouco, né, do que a Gabi falou das subjetividades, tipo, como que a gente vai usar essa ferramenta, né, para entender a subjetividade e racialização de pessoas brancas, para dialogar sobre racialidades nos contextos diversos que a psicologia está, né, inserida. Tipo, acho que é um outro desafio também, né? E de a gente entender que a consciência sobre o racismo, ela, para além de uma lógica e de uma questão moral, né, que é o que a Grada fala, ela é um processo psicológico, que ela está em constante aprendizagem, né, digamos, e em um constante trabalho, né, um processo contínuo, né, como eu tinha falado. E ela fala, eu acho uma coisa muito importante, né, como que a gente pode pensar o letramento racial a partir da autocrítica, né? Ao invés de a gente ficar sempre pensando na pergunta, eu sou racista? Será que eu sou racista? Será que eu fui racista? Né? E a gente esperar uma resposta confortável, não, você não é, tipo, né? Porque o entendimento de racismo são vários também, né? Eu acho que a gente pode começar reflexionando, né, e se perguntando como que eu posso desmantelar o meu próprio racismo, né? E a partir disso ter a responsabilidade mesmo, uma responsabilidade com as questões raciais, um comprometimento com os debates raciais a partir do teu lugar, né, a partir da tua ótica de privilégio ali, do teu contexto, e pensar a partir disso o que a gente pode fazer nos contextos que a gente está atuando profissionalmente, né? A Júlia pediu para falar aqui no chat. Conversando um pouco com o que está sendo comentado aqui no chat, eu estava pensando em
como desde 2016 eu tenho percebido isso, ou até um pouco antes, esse movimento negro tem se colocado num lugar de muita potência e, enfim, tem crescido muito, ganhado espaços, conquistado espaços, na realidade. E até quando, sabe? Eu não sei se meu olhar é pessimista pensando nisso, mas quando isso não for mais moda e quando a gente não for mais convidado para dar palestras e quando a gente não tiver mais essa visibilidade, quando não quiserem mais ver a gente, porque já estão de saco cheio de debater sobre isso, a gente vai continuar sendo preto e isso não vai ser moda, sabe? E quando a gente fala sobre esses usos, né, que o próprio mercado traz e convida essas pessoas para darem palestras em lugares que antes não eram acessados e tudo mais, eu acho que isso fala muito de um conforto, sabe? De você aprender naquele momento e de você... Ai, ufa, agora eu já acolhi uma pessoa preta, isso pensando na instituição, e nas pessoas que ouviram a palestra, por exemplo. Pensar, nossa, agora eu estou muito antenado sobre essas coisas, então eu já dei meu primeiro passo para ser antirracista. E, assim, basicamente tudo que a gente está falando é muito sobre micropolíticas, né? Tipo, a partir disso, o que você pode fazer? E, assim, sobre vários outros temas eu já tinha comentado isso. Eu sei que a gente está na academia, por isso a gente está falando de um estudo, e, enfim, o estilo de discurso que a gente usa não é o mesmo que a gente usa em casa para falar com a família que se informa pelo grupo do Zap. Mas eu acho que a gente tem que militar nesses lugares, sabe? Onde esses discursos não chegam. E com as palavras mais fáceis possíveis. E com acessando essas pessoas do jeito que elas consigam ouvir, enfim, consigam entender as coisas e tal. Uma vez eu passei por isso aí na faculdade até, e que numa disciplina a gente sorteou os temas e um deles tinha a ver com raça e só tinha eu e outra menina preta na turma. A outra menina tinha faltado nesse dia. Quando sortearam esse tema, eu já tinha sorteado o meu tema, eu tinha adorado o meu tema. E aí olharam para minha cara e falaram: troca comigo? Não troco, sabe? Não vou trocar, porque assim, eu gosto de outras coisas. E claro que tudo que eu falar ou tudo que eu fizer vai ser atravessado pela raça. Mas eu posso falar de outros temas que atravessem a raça. Eu não preciso focar na raça para falar sobre coisas, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei muito chocada, muito incomodada de como isso acontece ainda agora, assim, dentro da faculdade, de psicologia, que a gente não deixa de colocar isso, mesmo que seja entre os alunos, e, enfim, esse tema vira e mexe perpassa. Não é uma faculdade de engenharia que não vai ser debatido isso em algum momento. E aí, por que, sabe, que a pessoa que sorteou não quis falar sobre o tema, né? E por que jogou para mim? E eu fico pensando sempre nisso. Por que a gente é constrangido e não essa pessoa se sente constrangida? Eu acho que é um pouco disso. Pois eu acho que isso tem um pouco a ver com o que eu pensei também, do que a Jorge mencionou agora sobre subjetividade. Eu só perguntei isso, Jorge, porque também isso tem me interessado. Acho que minha monografia eu tentei um pouco, sei lá, mencionar a questão, né? Mas, assim, dentro da psicologia tem muitas formas de abordar o que é sujeito, enfim. Mas me parece que essas dificuldades que estão citando aqui, que estão exemplificando, de que parece que é uma desresponsabilização, né? Ou então você querer se abrir mão rapidamente da responsabilidade ou da oportunidade de um aprofundamento da questão de raça, ou de se ver no lugar de branco, né? Ou branca, enfim. O que será que essas dificuldades podem ter, né? Claro que não é para responder isso, não é uma pergunta muito, né, não é para você responder isso, mas, né, parece que pode ter alguma relação, né, entre subjetividade, entre algum lugar de sujeito, né, com a dificuldade de fazer uma autocrítica, né, como você estava falando, com a dificuldade de dar o primeiro passo, né, dar esse primeiro passo, dizer, tá, tudo bem, existe racismo e eu sou racista, e assim, perdurar nisso, né? Continuar, assim, sustentar esse desafio, né? Alguma coisa que pode ter a ver. Então, era um pouco isso. Talvez só a gente ir começando a relacionar essas coisas, né?
uma coisa que eu tenho me interessado também de pensar. Então, E esse vai ser ponto legal ler esse seu trabalho. que a Júlia Outra trouxe... coisa, assim... Ai, desculpa, Mana. Não, fale. Comentando um pouco que a Nali tinha falado sobre ser convidada para dar palestras e ter que ser menos direta para poder não atingir as pessoas, eu vi vocês falando do Krenak, né? E eu achei sempre muito interessante o jeito como ele fala doce, em tom suave, esculachando as pessoas que estão assistindo ele, porque são pessoas brancas, são pessoas privilegiadas que estão assistindo ele, muitas das vezes, né? E ele esculacha muito, assim, eu vejo isso. Só que de uma forma tão doce que todo mundo no final, assim, aplaude, acha o máximo e não se percebe nesse lugar de quem ele está criticando. Então, é um pouco disso que a Gabi está falando também, né? De essa dificuldade de autocrítica. E, mais uma vez, falando do conforto, é nesse lugar de, tipo, quando aprende a entender que esse não é o meu lugar de fala, as pessoas usam essa desculpa como uma fuga, né? De tipo, ai, se não é meu lugar de fala, então... Júlia, você pode falar de raça? Entende? E quando você mencionou, né, Júlia, você disse, isso acontecendo numa faculdade de psicologia. Eu fiquei pensando como isso é parte, como o nosso currículo, a maneira da gente estudar psicologia é parte de um letramento racial não crítico, né? Então, assim, muitas das concepções de raça, de humanidade, né, que a gente, assim, não vou nem dizer que aprende, mas reifica, reforça na universidade, né, elas são totalmente racistas, não explicitamente, né? Então, a gente não estuda mais teorias eugênicas, abertamente eugênicas, né? Mas, de várias formas, tem muitos estudos que vão mostrando nas diferentes áreas como é que isso vai se consolidando, né? Então, assim, também fazendo uma ponte aí, né, tem um termo, né, no feminismo que são as pedagogias feministas, né? E que a Bell Hooks utiliza muito essa discussão, né, para pensar uma pedagogia não escolar, né, não escolarizada, não de uma lógica de etapas, né, mas bom, ela vai falar dos aprendizados a transgredir, né? E como que é interessante a gente pensar nessa lógica, talvez para ajudar um pouco aí, né, a gente entender o que é um letramento racial de fato crítico, né, que vá desnaturalizar, né, tirar de um lugar de natural, de estável, né, de que é assim mesmo, as relações, hierarquias raciais, né, e até, enfim, desconstruindo isso para os sujeitos, né? Que não é simples. Entre a desnaturalização e a desconstrução, né? Muitas vezes tem um abismo. Mas, enfim, só para somar aí que um exemplo, né? Que acho que fica bem evidente eu acho que essa cena que a Júlia descreve ali, né? Ela pode ser pensada e a não intervenção de ninguém que esteja conduzindo essa discussão, por exemplo, uma professora, um professor, né? Pode ser análoga àquela cena, né, que a pessoa trouxe ali na autobiografia, na autonarrativa, né? Quer dizer, se algo emerge em sala de aula e não tem nenhuma mediação, nenhuma intervenção, porque muitas vezes são as pessoas negras ativistas que vão fazer, né, essa problematização em loco, né? Então, assim, eu acho importante a gente pensar também como é que a gente vai aprendendo esse letramento racial não crítico, né? Nas situações as mais cotidianas, né? Inclusive na escola, na universidade. Só para a gente organizar, Georgia, talvez você possa, assim, pensar como você quer fechar aí o que você trouxe e a gente possa fazer aí mais uma, para também a gente não se estender muito, né? Para você amarrar e aí ver o que tem aí de questões, de indagações, reflexões. Posso fazer uma pergunta, gente?
para Jorge. Está sendo ouvido? Tá só super baixinho o seu áudio. Peraí. Melhorou? Não sei. É uma pergunta conceitual, na verdade, Jorge. Assim, até ouvindo a Amanda agora falar sobre a diferença entre um letramento racial qualquer, né, genérico, e um letramento racial crítico, e até achei interessante essa diferenciação entre desnaturalização e eu acho que você botou um outro par, era problematização, talvez, ou desconstrução e tal. Eu queria entender assim, mais precisamente o que seria um letramento racial crítico, assim, na medida em que eu tenho pensado que o simples fato de trazer a raça, né, como um elemento de diferenciação para o debate já teria algum poder de retirar a branquitude, por exemplo, desse lugar de ser humano universal, né? Se a estratégia da branquitude, né, para se colocar como esse ser humano universal é justamente a omissão da raça enquanto elemento de diferenciação, né, uma coisa meio somos todos iguais, ou não tem racismo, ou não existe raça, é uma provocação mesmo, assim, só para eu entender, assim, qual seria a diferença de explicitar esse conceito de raça e daí pensar o letramento racial, de você trazer a raça para o debate e entender que você tem processos de racialização que perpassam a todos os sujeitos, para fazer isso de forma crítica. Assim, o que seria a diferenciação, então, dessa discussão de letramento para fazer isso? É claro que, assim, eu tenho algumas pistas, né? Eu consigo pensar, até a Amanda citou, por exemplo, a história da psicologia e os processos de eugenia, ou até mesmo da criação da psicologia como ciência, né? E como ela fez uso da articulação da raça para, enfim, naturalizar, cientificizar, talvez, racismo, etc. Então, assim, eu acho que eu tenho pistas, mas eu fico me perguntando qual é, assim, queria te ouvir, na verdade, assim, dessa diferenciação para um letramento racial e para um letramento racial crítico. Pensando que talvez puramente um letramento racial já traria a categoria raça para o debate, e isso por si só teria poder de ser crítico, assim, de tirar essa branquitude de lugar hegemônico e tal. E aí uma segunda provocação, talvez, que eu fiquei pensando, ouvindo vocês todos, assim, o que dá para pensar no corpo dentro do letramento racial, assim? E aí letramento, né, essa palavra que, como os professores disseram, né, remetem à alfabetização, leitura. Eu pensei em letra, e aí até assim meio movimentado por um texto recente que eu tenho lido da professora Leda Martins, da UFMG, que ela vai falar um pouco do conceito de oralitura, fazendo contraponto a essa ideia da literatura escrita, né, como se ela tivesse um ranço, um axioma aí branco, gigante. Como pensar o corpo ou as formas de expressão do corpo, as performances artísticas, até ligando aí com... Não conheço a galera, mas alguém comentou e tal. Como é que coloca o corpo no meio disso para fazer letramento racial para além da letra? Algo nesse sentido, assim. Duas provocações. Tá, eu acho, eu não sei se você estava no começo, quando eu comecei a falar, porque por exemplo, o letramento racial todo mundo vai ter, né? Seja por uma perspectiva racista, estereotipante, seja por uma lógica antirracista, né? Todo mundo vai aprender, de certa forma, a partir de raça, como se constitui na sociedade, como se subjetiva, né? Por várias questões. E a principal delas é porque raça é um debate, é uma estrutura, para mim, central, né, nos debates das subjetividades, dos corpos, enfim. O letramento racial crítico... agora eu estou sendo... eu estou sendo distraída por um bebê. Um bebê, eu não sei qual. Ai, João! É um bebê, é o João, mas, gente, segue aí, tá? Eu vou só amamentar ele. Imagina, tô brincando. E participação especial.
E aí o letramento racial crítico, ele entra como uma proposta e uma ótica mesmo antirracista, sabe? E essa que é a diferença de um debate de letramento racial e letramento racial crítico, isso conceitualmente, né? Como eu falei, o letramento racial crítico, ele é academicizado, mas que na prática, através dos movimentos sociais, ele já está sendo construído há muito tempo, né? E quando você fala da questão do corpo, eu acho que o corpo também é uma questão central, assim, né, na construção da identidade e da identidade racial, né? O corpo, a imagem corporal, até a Cida Bento fala nesse texto que eu usei dela para falar sobre educação infantil e questões raciais. Ela fala, né, que sabemos que o corpo, a imagem corporal, é um dos componentes fundamentais na construção da identidade. A identidade do sujeito depende, em grande medida, da relação que ele cria com o seu corpo, né? Então, ela está falando aqui a partir de como que nas idades até 10, 11 anos, é importante fazer construções e atividades que mostrem uma outra representatividade de pessoas negras, né? Que sempre no contexto escolar elas aprendem por uma lógica muito de subalternização, né? Enfim, a sua identidade, né? Se reconhece naquele corpo e aquele corpo não quer ser reconhecido daquela forma, né? Então, ela fala, né, que um corpo que não consegue ser perdoado, absolvido do sofrimento que aflige a pessoa, ela torna-se um corpo perseguidor, odiado, visto como foco permanente de ameaça de morte e dor. E assim é que muitas vezes crianças negras são representadas, né, nos contextos escolares, né? E então, dessa forma, o quanto é importante e fundamental que as condições de educação infantil, elas sejam pautadas no debate social e racial, né, a partir, então, de uma construção de uma outra imagem do corpo, né? Não sei se eu respondi, mas caminhos, né? Caminhos para a gente pensar, porque é um tema, tipo, bem desafiador. Eu acho que é uma ferramenta bem importante para a gente pensar, né? E muito importante também para a gente racializar cada vez mais os debates, né? Dentro, principalmente, dos contextos escolares, acadêmicos, enfim, que não são, né, na maioria das vezes feitos, ou se são feitos de uma forma muito isolada, né, com datas específicas, né, e é um debate que ele tem que estar articulado cotidianamente, né, que a proposta do letramento racial, né, para Twain, que é uma das maiores referências nisso, é de fato de você conseguir entender sua branquitude, como que ela está sendo, como que ela está sendo acionada a todo momento e como que ela está sendo articulada com as construções subjetivas, sociais, né, econômicas na sociedade. E como, principalmente, que a partir do momento que a gente reconhece essa branquitude, como que se dá todo esse contexto, né, essa estrutura, enfim, como que a gente, no cotidiano, principalmente, consegue fazer um entendimento crítico, né, a partir da lógica racial. Acho que é meio por aí. E acho que eu vou compartilhar também as referências. Eu não sei se vocês preferem que eu coloque no chat. Coloca aqui na tela, que aí também... Tá. Bom, se você tiver como, porque aí fica também Não, registrado no vídeo. Eu fiz o PowerPoint dela, peraí. Porque o chat não vai para o vídeo, entendeu?
E eu acho que é isso, né? A Mana pede para eu amarrar, mas Não, amarrar acho que as fala. coisas... Não, Amarrar amarrar no é uma sentido coisa de complicada. fechar. Não, muitas questões ficam Não, eu em acho que a ideia mesmo, né, sei lá, colocar aí como meu processo de como que eu estou me aproximando do conceito. Acho que é importante a gente dialogar, né, tá trocando sempre para pensar junto e não amarrar nada. Ai, e sim, sei lá, ir construindo, enfim, junto. Achei muito legal, assim, as contribuições, as falas de todos. E é, tipo, uma coisa que eu senti, assim, é que o conceito, né, a conceitualização dele é de difícil entendimento, né, tipo, não sei se é uma questão que a gente ainda não consegue de fato alcançar, ou se a gente precisa muito dessa parte conceitual para daí fazer a tarefinha prática, né? A gente tem mas o que é o letramento? Eu quero, tipo, letramento racial crítico é aquilo, ponto final. Tipo, né? E como que a gente também pode, através do conceito, porque é o que eu falei, né? Eu acho que o letramento racial crítico ele está mais numa dimensão prática do que teórica, sabe? Não que a gente não precise entender a teoria ali, o conceito para fazer a prática, mas eu acho que a importância maior é como na prática a gente consegue fazer isso, né? Vou parar de falar e compartilhar aqui, ó. Essas foram, tipo, as principais, mas claro que, né, tipo, se vocês tiverem interesse, eu acho que, inclusive, uma coisa bem interessante que eu não consegui, assim, fazendo um mapeamento de publicação sobre o assunto, é que não tem uma revisão bibliográfica em português a respeito, sabe? Eu acho que é uma coisa bem importante, tipo, de pensar, né? De articular aí para ficar uma coisa também mais entendível, talvez, não sei. Sim, já é minha proposta de produção da equipe do estágio em parceria com a Geórgia, a gente pensar nisso aí. Algumas pessoas estão saindo, então acho que a gente pode, também pelo teto que a gente tinha dado, né, da atividade encerrando, e agradecer aí mais uma vez, Geórgia, né, pela participação e por ter preparado esse material. Acho que a gente vai ter muito que pensar e refletir aí a partir dessas suas reflexões. Obrigada, Geórgia. Obrigada a você, Amanda.